Olá, eu sou Lucy Hayashi, criadora do método Suan. E hoje eu vou falar sobre uma técnica que talvez vocês não conheçam ou ouviram muito pouco falar. É uma técnica que é baseada na fitoterapia chinesa. E especificamente hoje, para exemplificar, nós vamos falar das dores articulares que causam insônia. Lógico, a insônia pode ser devido à própria dor que a pessoa acorda porque está doendo, mas também existe ali alguma condição, alguma síndrome que está causando aquela insônia. Os principais problemas relacionados com os problemas articulares afetando a insônia estão a fibromialgia, a osteoartrite e a artrite reumatoide. A artrite reumatoide, ela caracteriza-se por uma inflamação sistêmica, um processo inflamatório sistêmico que pode pegar várias articulações também e tem como sinais uma fraqueza generalizada, e então existe muita deficiência, mas por ter um processo inflamatório vai também ter presença de calor, umidade, mucosidade, e muitas vezes esse problema de artrite reumatoide está relacionado a emoções que estão interiorizadas por muito tempo, e nós vamos falar sobre isso em outras oportunidades, sobre a influência das emoções nos processos dolorosos, em que causam dores. A fibromialgia, a osteoartrite, acredito que todo mundo já ouviu alguma coisa, que tem lá igual a osteoartrite, são problemas em uma ou mais articulações, e ocorre na maioria das vezes por esforço repetitivo, por má postura. Diz que é por esforço repetitivo e má postura, Eu tenho assim as minhas dúvidas em relação a isso, porque existem vários outros fatores que vão afetar além da má postura e do esforço repetitivo. Por exemplo, associado com uma dieta, associado com o processo emocional também. Então, não é somente o esforço repetitivo e a repetição, a má postura daquele evento que vai causar uma osteoartrite. É isso somado a uma dieta inadequada, pode até ser uma fraqueza constitucional e a um estado mental também associado. Então, não basta ser só o esforço repetitivo e a má postura. Na medicina chinesa, nós temos várias síndromes associadas à dor articular causando insônia. Nós temos o vento interno. Esse vento interno pode ter várias síndromes, por exemplo, um excesso de ar do fígado, calor que acende no fígado, pode ser uma deficiência de Xue do fígado também. Então, é um vento interno que tem a sua origem lá no fígado. Também tem a calor-mucosidade, o frio-mucosidade, a estagnação de Qi, a estádia de Xue devido a frio, a estagnação de Qi Xue devido à umidade e mucosidade, e também a deficiência de Qi e Xue. Todos eles estão relacionados com as dores articulares causando insônia. Necessariamente não tem, pode até nem estar causando uma insônia, a dor pode estar causando a insônia, mas alguns deles vai ser causador também de insônia. Por exemplo, quando tem lá um fogo ascendente do fígado, um excesso de ar do fígado, uma umidade, calor, uma estagnação do Qi, sempre vai ter
como consequência a insônia. Então não é só uma insônia devido àquela dor, a pessoa acorda com dor. Não, ela também tem insônia devido a ser uma característica dessas síndromes. Mas, por exemplo, uma deficiência de Ti pode ser que não tenha não cause diretamente uma insônia, mas vai causar a dor que pode acordar a pessoa. Como eu disse, essa técnica ela é baseada na fitoterapia chinesa. E lá na fitoterapia chinesa, quando nós vamos fazer uma fórmula, nós pensamos em 4 itens, que é a erva imperador, a erva ministro, a erva general e a erva mensageira. Então nós temos 4 tipos de ervas que vão compor a minha fórmula. Nós vamos ter, assim como lá na fitoterapia, não é obrigatório ter as 4 ervas, não precisa necessariamente estar presente na formulação. Assim como aqui também não é obrigatório colocar pontos para cada um dessas figuras, mas eu vou ensinar os 4, e aí na hora de você realizar o seu tratamento, você vai verificar se há necessidade de colocar, de tirar, de colocar mais um, não tem problema. Por exemplo, eu posso ter 2 imperadores? Posso ter 2 imperadores. Posso ter 2 ministros? Posso ter 3 imperadores e 2 ministros? Posso ter 1 imperador e 3 generais? Pode tudo, aqui pode tudo. Você pode colocar aquilo que você precisa. Embora eu gosto de um tratamento mais enxuto, eu não gosto de colocar trocentas agulhas, porque parece que as informações ficam muito cruzadas e não tem um objetivo muito certo. Então eu procuro fazer um tratamento um pouco mais enxuto, com um pensamento mais certeiro, para que eu possa para o corpo realmente responder aquele processo. Por exemplo, se a pessoa vem com, sei lá, 10 síndromes, né? Tem um padrão de desarmonia que está lá me dizendo que eu preciso fazer, mas eu tenho lá 10 síndromes embaixo daquele padrão de desarmonia. Eu não posso tratar tudo de uma vez, porque senão é impossível. Acho que é uma caixa de agulha para tratar tudo. Então não é viável colocar tantas agulhas. Eu vou pensar o que eu vou fazer, o que é mais importante fazer, e vou, à medida que o tratamento vai andando, eu vou eliminando uma ou outra síndrome, que são síndromes, vamos dizer assim, nós. São aqueles nós que estão segurando tudo. E então eu vou pegar esses nós. A hora que eu pego os nós, a coisa desmonta, né? É igual quem faz tricô, crochê, já pegou aquela montoeira de linha. Aí se olha assim e fala, nossa, vou levar um século para, né, tirar tudo. Mas aí você tem alguns locais, alguns nós que você desfazendo, a linha se solta, né? Ela solta mais fácil, solta um pedação. Aí você vai para o outro nó, aí você desfaz aquele nó, solta mais um pedação. A mesma coisa é aqui. Você não precisa cada pedacinho. Você tem os nós que estão segurando aquela rede de síndromes. Aí você tira aquele nó, as síndromes, vamos dizer assim, relaxam, né? E aí fica mais fácil de você trabalhar em cima. Então, nós temos aqui as nossas 4 figuras da fitoterapia chinesa, que eu pensei, puxa, se isso é válido na fitoterapia, também deve ser válido na acupuntura, né? O mesmo pensamento que é feito lá também pode ser feito aqui. Basta eu trocar, em vez de colocar erva, colocar ponto.
E parece que assim fica uma maneira fácil de a gente pensar, a gente escolher, porque assim como na acupuntura, que tem lá 1000 pontos, na fitoterapia também tem lá 3000 ervas. Como que escolhe as ervas para colocar numa fórmula, no meio de 3000 ervas? Né? Se a gente não tem um ponto de apoio, uma metodologia para seguir, para fazer a formulação, a gente fica perdido, né? Porque parece que daí todas as ervas parece que serve, parece que não serve ao mesmo tempo. E se a gente for pegar tudo aquilo que serve para colocar, né, numa formulação, vai ter lá 100 ervas que vão entrar. Aí é muito. Então, lá, da mesma forma que aqui, existe uma metodologia. Aí eu roubei a metodologia da fitoterapia para a acupuntura, até para ficar mais fácil de pensar. Então vamos falar sobre cada um dessas figuras, para que ela serve, o que vai, qual o objetivo deles. Os pontos do imperador, os pontos imperadores, são aqueles pontos que vão tratar a causa primordial, né? A causa primordial do padrão de desarmonia que está causando a dor. Então, aqui você vai pegar a causa da dor. São os pontos que vão trabalhar diretamente na causa da dor. Por exemplo, se essa dor está sendo causada por uma estagnação, eu vou trabalhar a estagnação, eu vou pôr ponto para aquele problema. Se a causa daquela dor é uma deficiência, eu vou tonificar a deficiência, eu vou procurar um ponto para fazer isso. Se for devido a um excesso, existe um excesso ali, então eu vou usar um ponto para dispersar aquele excesso, ok? Então, o imperador vai tratar a causa da dor. Então, se a gente for pensar, né, que a dor existe um padrão de desarmonia que está causando essa dor, este imperador, ele vai tratar a causa deste padrão de desarmonia, certo? Então, podemos ter vários imperadores, porque eu posso ter várias síndromes que estão relacionadas aqui, várias causas para esse padrão de desarmonia estar acontecendo. Então, pode existir vários pontos de imperadores, porque eu posso ter vários padrões de desarmonia ao mesmo tempo. Quando a gente fala padrão de desarmonia, por exemplo, se a pessoa tem uma fibromialgia, na medicina chinesa pode ter lá um vento interno, pode ter uma deficiência causando aquilo, pode ter um acúmulo de Qi, pode ter uma estase de Xue, pode ter umidade, mucosidade, frio, várias síndromes que estão causando a fibromialgia. É um padrão de desarmonia só? Não, são vários padrões de desarmonia que estão presentes ao mesmo tempo, provocando aquela situação. Quando a gente vai trabalhar, você vai ver lá no pulso, por exemplo, o pulso pode estar em corta, pode estar escorregadio, pode estar rápido e pode estar forte. Então, eu tenho um calor, um padrão de excesso, calor, umidade, mucosidade e ainda ter ali um acúmulo, uma estase, uma estagnação. Todos eles estão ali. Estes são os padrões de desarmonia. A umidade, o calor, o excesso, tudo isso são padrões de desarmonia.
Então, se for, tem o excesso de calor, né? Qual é o imperador? O imperador é aquele que vai esfriar o calor, mas também tem umidade. Qual é o imperador para isso? É aquele que vai tirar a umidade. Também tem uma estagnação. Qual é o imperador? É o que vai tratar a estagnação, certo? Um ponto só, não um ponto para cada coisa. Mas eu posso escolher os mais urgentes? Posso, eu não preciso colocar todos os imperadores também. Eu posso escolher aquele mais urgente. Então, vai muito do que você tem ali com o paciente e o que está mais urgente fazer, tá? Mas o imperador é esse que vai tratar a causa da desarmonia. Então, nós vamos ter também, por exemplo, se tem uma deficiência de Qi de um dos Zangfu, o imperador vai ser para tonificar esse Qi deste Zangfu deficiente. Por outro lado, se for uma deficiência de Xue de algum Zangfu também, aí o imperador vai ser para tonificar a Xue deste Zangfu, e assim vai. É deficiência de Jing, é deficiência de Jing, né? Você vai ver o que você precisa fazer para tonificar isso. Já, se tem um excesso de Xie-Qi, aí você vai ver onde que está esse Xie-Qi. Está lá no fígado, está lá no coração, está lá não sei aonde. Você vai atrás de onde está o Xie-Qi e vai colocar um ponto para aquele Xie-Qi. Se for causado, o excesso causado por uma deficiência, o que é isso? Se eu tenho uma deficiência de Yin, por exemplo, eu vou ter a presença do calor por deficiência. Este calor por deficiência pode se tornar um excesso. Com o tempo, ele acaba se tornando um excesso também. Então, eu vou primeiro tirar o excesso para daí tonificar a deficiência. Porque se eu não tiro esse calor por excesso causado pela deficiência, é mais difícil tonificar a deficiência. Eu preciso tirar o peso daquele calor para daí o Yin vir, né? Tem um peso aqui em cima do Yin. Mesmo que eu ficar aqui tonificando, é muito ainda para ele por si só tirar todo aquele Yang excessivo. Então, eu tiro um pouco aquele Yang excessivo e daí vou nutrindo aqui o Yin, tá bem? Então, esse é o excesso causado pela deficiência. O que um ministro faz? O ministro auxilia o imperador. Então, este é um ponto que vai auxiliar ou reforçar a ação daquele imperador. Por exemplo, pode ser uma técnica qualquer. Se eu estou aqui tonificando alguma deficiência de Qi, por exemplo, deficiência do Qi do Rim, o ministro vai ser aquele que vai apoiar essa deficiência de Qi. Então, ele pode usar, por exemplo, o Qi Hai, que é o mar do Qi. Eu posso usar algum outro ponto que fortaleça o Qi, né? Os mar, tem vários mar de Qi, mar de sangue. Sempre que eu tiver aqui um imperador, o ministro pode ser esses pontos de mar. Também pode ser uma técnica. Eu vou usar um ponto lá do mestre Tum, que vai tonificar o Qi desse Zangfu. Ou então, eu vou usar um ponto da aurículo, ou eu vou usar um ponto da crânio, ou eu vou usar Coriô. Aí você escolhe a técnica para ser o ministro, aquele que vai apoiar a ação do imperador. Então pode ser os Shu, os Beishu, pode ser os pontos Xi, pode ser ponto Luo, ponto Yuan, pode ser, né, método de 3 agulhas, e aí vai, né? Você vai ver qual é a melhor técnica, qual é a melhor forma de apoiar
o imperador. Esse é o ministro. É aquele que apoia o imperador. Pode ter mais de um ministro? Pode ter mais de um ministro. Né? Tem o ministro da Fazenda, ministro da, sei lá, da Educação, ministro disso, ministro daquilo. Aqui também vai ter, né? Você vai lá pegar vários ministros para apoiar aquela ação. Mas não pegue muito, né? Porque, assim como no real, muito ministro também acaba sendo ruim, né? Então, uma estrutura mais enxuta, mas que seja bem certeira, é melhor do que aquele monte de ministro que acaba um atrapalhando o outro. Então, aqui procure um ministério enxuto, mas fechado com a ação do imperador. O ponto general, assim como o nome já diz, né, um general é aquele que controla, aquele que diminui o sintoma. Então, o general aqui, ele vai apoiar o imperador no sentido de, opa, deixa comigo que essa dor eu resolvo, né? Eu vou diminuir esse sintoma. Ele vai para frente lá do campo de batalha da dor e vai atuar lá, né? Então, aqui são aquelas técnicas de pontos distais, pontos locais, elétrico, achar, sangria, ventosa, tudo aquilo que vai trabalhar realmente a dor, o que está ali, ponto local, ponto distal para aquela dor. Esse é o ponto general, é aquele que vai controlar e diminuir os sintomas. Então, vamos colocar aqui, este é o que apoia o imperador e este é o que controla os sintomas. Muitas vezes, quando a pessoa não faz um diagnóstico adequado, não vai fazer um tratamento adequado, ele vai usar general, que é para controlar sintomas. Existem vários pontos que controlam sintomas. Então, basicamente o tratamento é de general. Por quê? Porque ele ainda não sabe, se ele não traçou os padrões de desarmonia, não fez toda a evolução da doença para saber o que deve fazer e qual é o imperador, como que ele vai usar essa classificação de imperador e ministro? Não tem, porque um é o imperador e o outro é o ministro que apoia, então ele não tem essa informação. Ele vai partir aqui do general de controlar sintoma. E o ponto embaixador, na fitoterapia também é o mensageiro. Embaixador e mensageiro é aquele que vai e volta, né? Tem livre trânsito, vamos dizer assim. Ele vai para um lado, volta, vai para outro, volta e vai lá fazer a mensagem do corpo, vai levar as mensagens do corpo, que é o embaixador. Então esse embaixador, ele envia para o corpo aquilo que eu quero que mude. Se a gente vai mandar uma mensagem, é porque a gente quer que aquela pessoa talvez faça alguma coisa por nós, né? Não vai mandar uma mensagem só para dizer oi. Se bem que hoje em dia né? Mas normalmente, oi, tudo bem? Você pode fazer tal coisa por mim? Né? Então é levar essa mensagem que é o embaixador. Então aqui são aqueles pontos específicos que é para acalmar a mente, para diminuir um peito carregado, diminuir a insônia, né, a irritabilidade. Então é para fazer uma transformação, né? Eles vão dispersar essas emoções, acalmar a mente. Esses são os embaixadores, é aquele que vai fazer a conversação, acalmar as coisas, não é aquele assim que coloca panos quentes em tudo, né? É esse embaixador aqui que vai colocar panos quentes nas emoções, na raiva, na insônia, vai lá e
acalma tudo. Esse é o embaixador. Então, são aqueles pontos que você pode usar para ser específico. Por exemplo, então, acalma a mente, amianta, dá mais sono. Então, são pontos bem específicos, indicados para determinada ação que você queira, mas sempre para controlar, para diminuir esses excessos de emoção. Vamos dar um exemplo da estagnação do frio no canal do fígado. Então, é uma estagnação de frio no canal do fígado. Então, nós vamos ter um frio que vai diminuir, Xue, Ti, né? O Ti não vai caminhar direito, Xue não vai caminhar direito. Então, vai ter ali um impedimento tanto de Ti quanto de Xue, que vai causar muita dor. E a pessoa vai ter uma certa dificuldade para dormir por conta da dor. E esse relaxamento não acontece porque, principalmente, o frio, ele está relacionado mais ao Yin, e o Yin está relacionado mais à noite. Deste modo, à noite vai ter mais dor, vai parar mais, né? O Ti vai parar mais, o Xue vai parar mais, porque tá mais Yin. Quanto mais Yin, mais frio, mais dor vai sentir. Então, são dores que acontecem à noite, e aí a pessoa não dorme por conta da noite, da dor. Da noite também, porque vai causar dor. Então, não vai ter o relaxamento. Aí, veja, a coisa só vai piorando. Não dorme bem no outro dia, né? Tá mais cansado, mais debilitado, mais irritado, tá tudo mais. O dia não vai render, vai ficar mais irritado ainda, vai chegar de noite, ainda vai ter mais estagnação, mais frio, e tudo aumenta, vai aumentando com o tempo, não tem como diminuir. Então, essa pessoa, a tendência dela vai ter que tomar medicamentos a partir de um certo ponto muito fortes para dor. Então, aqui a gente pode ter várias causas da estagnação do frio. Pode ser uma deficiência de Yang, então daí o frio é por deficiência, é um frio por deficiência. Pode ser por uma deficiência de Ti também, que não gera um movimento e vai causando frio. Pode ser uma invasão de frio, né? Da mesma forma, o frio vai entrar, vai causar estagnação e vai gerar até um frio interno. Pode ser também um frio interior causado por alimentação. Isso aqui pode vir então de uma alimentação inadequada, em horários inadequados, que vão esfriar muito ali o canal do fígado. Só uma dica, né? Não vou nem falar, vou explicar e entrar em detalhes, mas tudo aquilo que é ácido, azedo, de natureza fria, vai para o fígado. Aí, se usam em excesso esse tipo de alimentação, vai acabar esfriando com certeza o fígado, e o fígado não pode esfriar, porque ele que é o responsável de manter o livre fluxo do Ti, ele não pode esfriar, porque se esfriar, ele vai perder esse livre fluxo do Ti, ele vai ter dificuldade de fazer essa movimentação. O Ti vai andando cada vez mais devagar, vai devagar até causar uma estagnação. Essa deficiência de Yang pode ser, por exemplo, por excesso de atividade, de excesso de esforço físico, porque dependendo se a pessoa tem lá um tipo de alimentação
e ainda faz uma atividade muito prolongada, uma atividade muito física muito prolongada, e não tem uma ingestão suficiente que vai nutrir o Yang, vai causar ali também, pela alimentação e pela atividade, uma deficiência de Yang. A idade também pode ser causa, né? Neste caso em que tem o padrão de frio no canal do fígado, e existe ali uma deficiência de Yang, a gente tem que buscar de onde vem essa deficiência de Yang. Quando a gente fala, né, deficiência de Yang, nós temos várias formas de pensar. Qual é o órgão que é a raiz de todo o Yin, de todo o Yang do corpo? É o rim, que por acaso é a mãe do fígado, certo? Então nós vamos ter aqui que o rim é a origem de todo o Yin, de todo o Yang. Se nós temos aqui uma deficiência do Yang do rim, causando esse frio lá no fígado, e se a gente quer fazer um tratamento para isso, então vamos tirar aqui. Então nós estamos ainda tratando aquela estagnação de frio lá no fígado. Então aqui o fígado tá com frio, tá com frio. Da onde tá vindo esse frio? Da deficiência do Yang do rim. Muito bem. Mas da onde vem a deficiência do Yang do rim? Boa pergunta, né? Assim, sem eu ver língua, sem ver pulso, eu não sei te dizer também da onde veio essa deficiência do Yang do rim. E se a gente olhar agora lá na língua da pessoa, nós encontrarmos, por exemplo, uma língua com marcas de dente. Marcas de dente. O que me lembra marca de dente mesmo? Lembra baço. Lembra que o Yang do baço está deficiente. Muito bem. Mas aí esse baço passou direto para cá, a deficiência? Ou será que passou para frente? Mas o rim não é a raiz de todo o Yin, de todo o Yang? Sim, o rim é a raiz de todo o Yin, de todo o Yang, desde que ele também tenha subsídios para formar o Qi, o Yang e o Yin e o Qi também, né? Desde que ele tenha. Da onde vai vir? Principalmente daquele sujeitinho lá, o baço. Se o baço também tem deficiência de Yang, ele também não pode ajudar muito aqui. Todo esse processo aqui vai estar comprometido, né? Deficiência de Yang, deficiência de Yang, deficiência de Yang, coitado do fígado, sobrou para ele, né? Pegar tudo isso e ninguém vai me ajudar com nem um pouquinho de Yang para eu poder fazer o livre fluxo do Qi aqui? Não, ninguém vai ajudar. Então, vai cair lá. Agora, ponto imperador. Vamos pensar, o ponto imperador é aquele que vai tratar a causa do padrão de desarmonia.
Qual é a causa? Deficiência do íon do rim. Então, este é um imperador. É a causa daqui. Porém, agora eu preciso daqueles que vão apoiar o imperador. Quem vai apoiar o imperador? Principalmente aqui, ó. Ah, não é aqui? Não, é aqui, porque se é aqui que tá começando, é aqui que eu tenho que tratar. Então, aqui vai ser o ministro. Ah, posso colocar aqui também? Pode, mas não há necessidade, porque o ministro ele já vai fazer essa circulação acontecer. Não preciso colocar ali, aqui, aqui, aqui. Coloca ali. Lembra que eu falei dos nós? O nó é ali. E ele tem que vir para cá, para o imperador, para ajudar o imperador, para o imperador ir para lá. Né? Aí tem o general. Ah, então o general é aquele que vai tratar diretamente na dor. Então agora o general está aqui. E o embaixador? Se isso aqui está causando uma insônia, o embaixador vai tratar esse aqui. Gostaram? Eu não vou falar de pontos, porque senão vai ficar como um protocolo. E eu não quero protocolo, eu quero que vocês pensem, né? Porque ponto, qualquer ponto que vai tonificar o íon do baço, serve. Aí você pense lá, procure o melhor ponto que tonifica o íon do baço. Procure o ponto melhor que tonifica o íon do rim. Procure o ponto que melhor trata o frio no canal do fígado. Também você já tem um ponto. Eu só não vou falar porque senão fica parecendo. Falou, e eu não quero que fale que a Lucy falou. Eu quero que fale. A Lucy falou da estrutura, mas não falou que ponto que é. Porque senão eu vou passar protocolo e eu não quero passar protocolo. Eu quero que monte o pensamento para cada paciente, para cada situação, para que você monte imperador, ministro, general e embaixador. Mas acredito que agora vocês comecem a ter mais ideias de como montar um tratamento, um protocolo, se assim quiserem usar, para tratar, né? Um semi-protocolo de imperador, ministro, embaixador e general, né? E aí aqui agora eu vou usar, posso colocar 2 ministros? Pode, se você quiser usar 2 ministros, pode. Posso usar 2 imperadores? Pode. Então você pode usar quantos quiserem, mas procurem não usar muitos, para que procurem os nós. Esse nó é o mais importante, tá bem? Então é isso. Hoje essa técnica da fitoterapia dentro da acupuntura eu achei muito bacana, porque é uma forma assim da gente pensar, raciocinar o padrão de desarmonia e síndromes associadas e tal. É evidente que numa situação dessa vai ter várias outras coisas, várias outras síndromes associadas, mas fazendo isso já está de bom tamanho. Ok? Até a próxima aula.